Bom dia, queridos. Que bom que você está aqui conosco. Sejam bem-vindos ao canal da Igreja Presbiteriana Moriá. Você e sua família são nossos convidados. Nós estamos nesta nova série de mensagens falando a respeito sobre vida em comunidade. Como desenvolver o cristianismo na prática do dia a dia de uma igreja. E mais do que isso, como a igreja tem a ver com a cidade, com a comunidade, como nós, como filhos de Deus, temos um chamado a se envolver com a comunhão como igreja, mas também com a comunhão com os aspectos da cidade. E para isso nós estamos tendo vários bate-papos, recebendo várias pessoas. Hoje aqui na nossa bancada virtual nós temos a Clarissa, que é da nossa comunidade, vai estar aqui com a gente, também interagindo. A Daila, que é a nossa coordenadora do Instituto Bíblico, e ela quem organiza os nossos encontros, que são encontros muito legais. E hoje a gente tem um convidado especial, eu conheço ele há muito tempo, a gente cresceu junto na mesma igreja, mas eu vou deixar que ele mesmo fale dele, e eu passo a palavra para a Daila. Bom dia, Daila. Olá, Davi. Olá para o pessoal que está assistindo, irmãos da Moriá, amigos da igreja. Muito bom estar aqui com vocês. O tema que a gente vai conversar hoje é sobre justiça, não sei se justiça social ou justiça do reino. O Tiago vai explicar melhor para a gente qual seria o termo mais legal de a gente usar. Mas, como o Davi falou, a gente vai falar sobre a igreja inserida numa comunidade maior, no seu bairro, na sua cidade, a diferença que ela pode fazer como agentes do reino, ministros da justiça de Deus. Agradeço muito o Tiago e a Clarissa por poderem participar da nossa gravação hoje. Muito bom ter vocês aqui. Bom, a Clarissa vocês já conhecem, ela não precisa se apresentar, mas o Tiago é novidade aqui, então ele vai falar um pouquinho para a gente sobre o ministério dele, sobre a igreja também, onde ele atua. Se você tiver também um trabalho paralelo à igreja, Tiago, um trabalho assim, fora da igreja que faça sentido comentar, você pode apresentar para a gente também. Bom, prazer estar aqui. Quero primeiro agradecer o convite de vocês. É realmente um prazer para mim falar sobre o tema. É algo que queima no meu coração há muitos anos e é muito bom poder falar sobre isso com vocês aí, chegar até a igreja de vocês com essa mensagem. Bom, meu nome então é Tiago, né? Tiago Pereira. Eu trabalho na família Dizascope, né? Estava conversando aqui com o Davi. A gente é uma igreja, tá? Aqui em Bragança Paulista, e a gente está ligado assim, ao movimento Dizascope online, mas nós somos independentes. O pastor nosso é o Douglas, mas eu trabalho para a igreja, não trabalho para o movimento Dizascope. Então, eu vou contar um pouco para vocês de como foi essa trajetória para chegar até aqui, e o que Deus fez, por que eu estou aqui, por que a gente acha importante, entende como importante ter realmente algo no sentido de ministério de justiça de Deus, ou justiça social, aqui na igreja, e como Deus me conduziu até aqui. Eu sou formado em Ciências Sociais pela Universidade de Campinas, fiz pós-graduação em Gestão de Projetos Sociais, e uma das minhas coisas que me incomodavam durante muito tempo, começaram a me incomodar cada vez mais forte, é uma pergunta que o Timothy Keller fez em um dos livros dele. Até vou pegar aqui para vocês, dá licença, deixa eu pegar o livro aqui. Nesse livro aqui, esse livro que chama Justiça Generosa, já deixo aqui a indicação, né, já aproveitando, chama Justiça Generosa, e o Timothy Keller começa com uma pergunta aqui na introdução, e é uma pergunta que eu me fazia. Ele dizia o seguinte: por que os não religiosos defendem de todo o coração a igualdade de direitos e a justiça, enquanto os religiosos que eu conhecia não estão nem aí? E isso eu comecei a ser incomodado dentro da faculdade. E você sabe todo mundo sabe que dentro da universidade a gente tem diversas ideologias que são concorrentes ao reino de Deus. E eu comecei a olhar para mim mesmo e falar assim: os caras têm muito mais paixão pelas pessoas do que eu. Os caras estão se dedicando, estão morrendo por uma causa, estão tomando borrachada da polícia por algo que é fútil. E, na verdade, não transforma as vidas de verdade. Os caras acreditam nisso, mas eles acreditam nisso, eles se dedicam para isso. E eu olhava para mim e falava: eu tenho algo muito mais importante dentro de mim. Eu tenho o Espírito de Deus, eu sei o Evangelho, eu conheço o Evangelho e não me dedico assim às pessoas. Por que existe essa ruptura? Por que existe essa ruptura?
E isso não foi de uma hora para outra. Foi um entendimento que foi construído durante muitos anos. Durante muitos anos. E esse incômodo começou a fazer com que eu, por exemplo, fiz um ano de seminário, lá no Pau da Vida, fomos lá, fizemos CTL, comecei a me envolver de certa forma na igreja, mas eu realmente não encontrava uma resposta de como essas duas coisas podiam andar juntas. Quais coisas? A justiça social, que as pessoas pregam, e o evangelho do reino, o evangelho de Deus, o evangelho de Cristo. E aí eu comecei a achar que isso não, assim, era como se fosse separado para mim isso. E aí eu comecei a conhecer e comecei a procurar mais conhecimento de quem Deus era. E quando assim aparecia justiça dentro da Bíblia, o que realmente isso significava. E aí eu encontrei um autor também, que é para citar aqui, tem a ver comigo isso, que é O Reino de Ponta Cabeça, é o nome do livro. Esse aqui eu não tenho para mostrar, mas ele diz, em um momento ele disse isso, não temos dois evangelhos. Não temos um evangelho espiritual e um social. Um evangelho de salvação e um de justiça social. Em vez disso, temos um único e integrado evangelho do reino. Esse evangelho funde as realidades social e espiritual em uma só. Jesus une o espiritual em um todo indivisível. Na visão de Jesus, elas são um tecido sem costura, que não pode ser rasgado ao meio. Os entendimentos espirituais sempre têm implicações sociais. Sempre tem implicações sociais. E isso, imagina eu, saindo da Unicamp, comecei a trabalhar no poder público, trabalhei de coordenador, trabalhei de gerente da assistência social, trabalhei no legislativo do município de Atibaia, 9 anos. E eu comecei a olhar e falei assim, a gente só está com superficial. Os meninos saem da Fundação Casa e eles voltam para a Fundação Casa. E quando eles não voltam para a Fundação Casa, eles são presos. E isso é a realidade da maior parte deles, não é uma questão de falar, é realmente a realidade deles. Famílias não saem da linha da pobreza. Famílias continuam miseráveis. Poucas pessoas superam isso. E eu, eu entendendo essa mensagem que eu acabei de ler, desse rapaz que escreveu O Reino de Ponta Cabeça, como que eu posso unir essas coisas? O que realmente está faltando para a igreja do Senhor? O que está faltando para que a gente possa viver como Jesus viveu, como Jesus andou? Ele não só curou pessoas, não só trouxe libertação de pecados, mas ele libertou cativos. Ele realmente fez isso. Ele realmente curou pessoas. Realmente ele deu pão para as pessoas. Como que eu posso viver isso na realidade? E aí esse incômodo me levou a também mudar de igreja, no momento que eu precisava fazer isso, eu entendi. E aí eu venho para essa igreja aqui e exponho isso para o meu pastor, e ele diz, cara, você já pensou em trabalhar na igreja com isso? E eu achava que a solução não era trabalhar na igreja, a solução era montar uma organização que apoiasse a igreja. Ele falou, não, cara, isso tem tudo a ver com a igreja do Senhor. Vamos agir, não para você ser o cara que vai fazer isso pelos outros, mas você vai capacitar pessoas para fazer isso, porque isso é o ministério de todas as pessoas. E aí, quando essa chave virou, as coisas aconteceram de uma maneira extremamente rápida. Então, eu saí da prefeitura, pedi demissão do concurso público, e minha família, né, minha esposa e minha filha que eu tenho, a Elise e a Emília, elas minha filha não tinha como apoiar, né, porque ela só tem 2 anos, mas a minha esposa me apoiou, e aí eu tô aqui. E a gente começou algo nesse sentido. Agora, desde este ano. E Deus tem feito grandes coisas através de tudo isso. Mas passou por um entendimento mais claro do que a justiça de Deus. Isso foi o grande divisor de águas para mim. Você pode explicar um pouco mais para a gente o que é a justiça de Deus? Aliás, você usa o termo justiça social ou não? Você fala justiça do reino, justiça de Deus? Estou perguntando assim por palavras, pode parecer preciosismo, mas eu acho que as palavras, elas significam coisas, né? A gente usar uma em vez de outra, isso causa sentido para a gente que fala.
Queria saber como é que você se refere e o que significa essa justiça para você. Tá. Eu ainda uso justiça social. E eu tenho eu vou dizer por quê. Porque isso comunica mais do que exatamente a gente está pensando em fazer. Mas me incomoda. Me incomoda porque ela não é social. Ela é uma justiça de Deus. É como Deus pensa a justiça. Então, assim, nós estamos nessa transição. Nós colocamos esse nome no ministério para que as pessoas entendam o que a gente está pensando em fazer, que é cuidar de pessoas. Mas a gente está no final deste ano, nós pretendemos como igreja batizar com um nome, com uma sigla talvez, que não seja essa ligação social e também não comunique algo errado para as pessoas. E como se Deus estivesse fora dessa jogada aí. Ele não está, ele é totalmente centralizado em Cristo a justiça. Né? Então, vou responder sua pergunta agora. E é bem difícil responder essa pergunta, hein? É bem difícil porque são anos de estudo com relação a isso. E eu vou tentar resumir citando 3 autores e chegando numa conclusão, tá? Essa vai ser a parte que eu vou tomar mais tempo aqui, então depois o resto vai ser mais prático, tá? Vamos lá. Eu citei o Timothy Keller, eu acho que ele é uma pessoa que nesse tema é importante para mim. Mas antes, não, então eu vou voltar aqui, porque já que está gravado, antes de eu citar o Timothy Keller, eu vou falar para vocês usando 2 textos bíblicos. O que é justiça para mim? O que é justiça para mim envolve quem Deus é. Envolve quem Deus é e o que Ele ama. Se você ler Salmos, tem vários textos que falam isso, mas Salmos 11:7 diz: pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os íntegros verão a sua face. Então, quando a gente está conversando sobre justiça, a gente tem que partir desse pressuposto. Deus ama a justiça. Ele ama a justiça. Você vai encontrar diversos versículos falando isso. Agora, o que é realmente essa justiça? O que é realmente conhecer a Deus? Conhecer a justiça de Deus. Jeremias 22:16 diz, está falando de Deus, né? Deus julgou a causa do aflito e do necessitado, e tudo lhe corria bem. Por acaso, não é isso que se chama conhecer-me, diz o Senhor. Então, quando você conhece a Deus, você julga corretamente a causa do aflito e do necessitado. Então, quando não existe conhecer a Deus e amar a Deus e não viver em justiça e praticar a justiça. Não tem como a gente dissociar essas 2 coisas. Uma das definições de Davi para Deus está lá em Salmo 68:5. Davi diz: Pai dos órfãos, defensor das viúvas. Esse é Deus, cuja habitação é santa. E é interessante assim, porque a gente sabe teologicamente que o nome de Deus está muito associado a quem Ele é. E um dos nomes de Deus é Tsidkenu Yahvé, que fala de justiça. Então, não é... E é interessante assim, se qualquer pessoa te perguntar assim, ó, quem você é, Daila? Quem você é, Davi? Você provavelmente vai responder a sua profissão. Normalmente as pessoas respondem qual é a função social que elas têm. Qual é a função, por que eu sou importante nessa história desse mundo aqui? Por que eu tenho valor aqui nesse lugar? Se a pessoa pergunta quem eu sou, se eu quero ser muito espiritual, eu falo, sou filho de Deus. Mas normalmente não é essa a resposta que você dá. Você fala assim, eu sou sociólogo, eu sou pastor, E, cara, Deus não é... Assim, Deus se comunica com o homem dizendo... Eu sou essa pessoa e a minha função é essa. Pai dos órfãos, defensor das viúvas. Eu sou essa pessoa que se coloca no lugar de proteção de quem precisa de proteção. É o caráter de Deus. Esse é o caráter de Deus. Então, Jeremias, eu citei aqui Jeremias e o Salmo de Davi, eles mostram essa função que Deus desempenha sobre a humanidade, que é de proteger pessoas vulneráveis. E se eu me coloco nesse lugar como embaixador do reino de Deus,
como emissário daquele que nos chamou, eu tenho que mostrar isso para as pessoas, que eu amo a Deus e eu amo aquilo que Ele ama. Quem ama de verdade uma pessoa, ou ama passar tempo com ela, ama mostrar essa linguagem de amor de Deus, né? Essa é a linguagem do amor de Deus, é amar os vulneráveis. Se eu tenho o caráter de Deus em mim, se eu tenho Cristo vivendo em mim, eu amo os vulneráveis. Então, esse entendimento é fundamental. Agora, assim, além disso, e eu acho que isso é o principal, mas a gente precisa entender o significado da palavra justiça bíblica. Porque o amar o vulnerável, a defesa dos vulneráveis, nem sempre só falar isso já mostra que realmente é a justiça de Deus, né? A gente pode ter muitos versículos aqui, mas eu vou dizer mais um aqui de Jeremias. Ó, assim diz o Senhor, pratiquem o direito e a justiça, e livrem o oprimido das mãos do opressor. Não oprimam nem maltratem o estrangeiro, nem o órfão, nem a viúva. Não derramem sangue inocente neste lugar. E a palavra aqui, gente, que aparece, tanto é de Tsidkenu, como uma outra palavra que eu gosto muito, que é mishpat. Eu não sou muito bom no hebraico, aí depois o Davi pode corrigir se estiver falando errado, Davi. Você corrige aí. Mas mishpat significa assegurar os direitos de cada um. Inclusive, nesse texto aqui, pratiquem o direito, a palavra é essa, é mishpat. Então, é assegurar os direitos de cada um. É dar às pessoas o que lhe é devido. Seja punição, seja proteção ou cuidado. Então, o que acontece? Quando a gente fala de justiça, todo mundo está pensando na justiça, nessa justiça das cortes, na justiça que funciona lá pela juíza, que ela pune os caras que mataram alguém, que abusaram de alguém. E essa é uma parte da justiça. Mas a justiça do reino de Deus, como Deus prega a justiça, é uma justiça que envolve proteção e cuidado. E normalmente, no Antigo Testamento, a gente olhando para o Antigo Testamento, nós vamos ver esse quarteto vulnerável. E isso é chamado para a gente hoje. Depois eu vou explicar mais para frente. Quarteto vulnerável, quem são? São os órfãos. Os órfãos a gente usa mais em etimologia, mas são as pessoas, as crianças e adolescentes que não têm cuidados parentais, vamos dizer assim. São as viúvas, são as mães solteiras. Encaixa bem para o nosso perfil de hoje, as mães solteiras. Meninos que não têm sobrenome, meninos que não têm o pai na certidão de nascimento. Estrangeiros, quem são os estrangeiros hoje? São os refugiados. Pessoas que não têm essa ligação com a cidadania, que não têm documentos. São os pobres. Quem são os pobres? São pessoas que não têm o mínimo para a sobrevivência. Não conseguem ter igualdade de oportunidades. Esses é o quarteto vulnerável, que Deus já apresentava no Antigo Testamento e que Jesus não deixou de falar e citar no Novo Testamento. Então, por Timothy Keller, isso está lá nesse livro que eu citei aqui no começo, Na Justiça Generosa, ele cita e ele trabalha com esses temas. E isso falou bastante comigo. Fala bastante comigo. Porque eu tenho que estar, a igreja do Senhor tem que estar atenta ao que Deus está atento. E Deus está atento àqueles que são vulneráveis. São vulneráveis. Que esse quarteto aí é o início de todo o trabalho de uma igreja, por exemplo. Deve ser passar por isso, né? Pelas pessoas da igreja. Fala. Você acha que justiça tem a ver com harmonia? Porque eu olho antes da queda, por exemplo, estava tudo era uma harmonia, tudo pleno, tudo encaixadinho. Depois do pecado, o ser humano começou a exercer domínio sobre o outro ser humano, porque até então o domínio e a governabilidade era só sobre a criação. E aí você já tem logo de cara um dominando o outro com o primeiro assassinato, né, dos filhos. Você entende que justiça pode ser vista como uma harmonia? Voltarmos a uma harmonia, buscarmos uma harmonia em termos de relacionamentos, em termos criacionais. Você acha que isso é possível? É por aí? Como é que você vê essa questão harmonia e justiça? Eu acho que tem totalmente ligado, cara. É totalmente ligado.
Deus começa a usar os profetas e usa os profetas para chamar a atenção de algo, porque Deus tem que criar uma lei, porque o homem não está vivendo de acordo com o que ele estava previu e ele gostaria que fosse vivido lá no Jardim do Éden, desde o Jardim do Éden. Então, os profetas eles estão chamando a atenção exatamente para isso. Deus tem que criar uma lei, porque os homens não viveram de acordo, e é consequência do pecado. E aí uma das coisas aqui, Davi, que eu até ia citar aqui, e tem a ver com uma justiça falsa. Porque as pessoas pregam uma justiça falsa. E o que é uma justiça falsa? É aquela que não fala da origem da injustiça. A justiça falsa é uma justiça que não conecta as pessoas a Cristo. Porque ele é o único justo. Ele é o único santo juiz. É só Jesus que não só reconcilia o homem com Deus, mas o homem com o homem e consigo mesmo. Não existe justiça fora de Cristo. Não existe. Você pode arranhar o superficial. Você pode minimizar algumas coisas. Mas a justiça plena, ela está associada a Cristo. Envolve reconciliação com Deus e com os outros. E isso, cara, tem tudo a ver, eu até coloquei aqui, com o que a gente chama de shalom. O pessoal fica usando essa palavra, às vezes, aí meio despercebida, aí virou uma modinha falar shalom, mas realmente o shalom não é uma paz interior, cara, e não é a ausência de conflito. A shalom bíblica é voltar ao Éden, é voltar ao relacionamento direto com Deus, quando Deus descia na viração do dia para se falar com Adão. Por quê? Porque a paz vai estar reestabelecida entre o homem e Deus. E por isso que não pode ser desassociado de Cristo. E aí, eu até coloquei aqui um dos autores que eu li em relação a isso, ele escreve um livro que chama, não tem em português, mas o nome dele é Stuart Graves. E ele fala exatamente sobre isso. Deixa eu pegar aqui. A justiça, ele define assim, a justiça em sua essência é quando todas as coisas estão reconciliadas com Deus. Todas as coisas. E aí, a justiça passa por questões de meio ambiente, a justiça passa de como a gente trata a agricultura, a justiça passa como a gente trata a criação, porque tem a ver com o chamado de Deus para Adão, lá em Gênesis 1:26. Então, o jeito que Deus criou a humanidade para ser, se não tivesse injustiças, nós viveríamos numa paz plena. Essa paz que envolve prosperidade, envolve relacionamento com Deus perfeito e tudo mais. Mas, por causa da injustiça, por causa do pecado, nós temos que estar sempre sendo alinhados pela lei do Senhor, pela palavra de profetas, palavra de pastores, né, que andam nessa visão de alinhamento. Estão olhando para a lei do Senhor, estão olhando para as normativas do reino de Deus, estão olhando para a população e falando assim, precisa de ajuste. Vocês não estão vivendo de acordo com o que Deus planejou para ser vivido. E esse é o chamado para pessoas que são do reino de Deus, para os pregadores. Nós temos que olhar para o que Deus está falando, para o que as pessoas estão vivendo e chamar para o alinhamento, para que elas possam viver essa paz que envolve a pregação do Evangelho, principalmente. Que vai colocar Jesus nessa jogada, que não tem como associar de Jesus, cara. Para mim não tem. Então, por isso que eu não... Sempre quando eu distribuo uma cesta básica, que seja, a orientação para os voluntários da igreja nós vamos pedir para orar pelas pessoas. Ela recebe a cesta, nós não vamos pedir para orar. Se ela se negar da oração, nós entregamos a cesta. A gente não deixa de entregar a cesta. Mas a gente oferece mais. Porque Jesus sempre ofereceu mais. Ele nunca saciou só a fome da barriga. Jesus sempre ofereceu mais. É o caso dos 10 leprosos. Jesus estava disponível para dar salvação para os 10. Mas só um voltou. Só um se derramou aos pés de Jesus. Mas ele não deixou de curar os 10. Ele não deixou de curar os 10. Ele sabia que só um ia voltar. Então, essa é a prática para mim da justiça.
E isso tem a ver com tudo, cara. Por exemplo, levar uma pessoa para o hospital tem a ver com justiça? Tem. Porque o corpo da pessoa foi criado por Deus para ser perfeito e funcionar de maneira perfeita. Por isso que, e aí tem algumas igrejas que são mais tradicionais, não oram por cura. Eu creio que nós podemos orar por cura porque tem a ver com a justiça de Deus. Deus vai usar talvez a palavra de alguém, talvez vai usar também um médico. Mas isso tem a ver com a justiça. Porque vai estar alinhando o corpo da pessoa conforme o destino que Deus criou. Deus criou para a gente andar com o corpo perfeito, sem doença. E aí, a justiça tem a ver com isso também. Então, tudo isso está ligado à justiça. E tinha mais coisa, mas acho que está bom já essa. Falei bastante aí. Eu simpatizo aí com aquele termo que você não gosta de usar, que é justiça social. Eu não gosto desse termo, porque eu acho que ele fica... ele vai nesse lance da justiça falsa, né? Que você comentou aí e tal. E eu queria, de repente, como lidar, né? Ou como orientar a igreja, até, né, nós mesmos aqui, como não caminhar para dois extremos. Então, um extremo é que, assim, eu não ajudo ninguém, porque, afinal de contas, eu não vou parar ali para orar com ela, não vou apresentar o evangelho ali, eu não estou afim, eu não ajudo ninguém. Então, eu não, de repente, dou uma contribuição financeira ou dou uma roupa se alguém pede, enfim, não ajudo ninguém, porque, afinal de contas, eu, sozinha, peixinho no oceano, não vou fazer diferença nenhuma. Ou então ir para o outro extremo. Não, eu tenho que ajudar todo mundo que aparece na porta da minha casa, sem pensar dessa maneira. Então, de realmente nos auxiliar e achar esse equilíbrio. Porque justamente o que você falou, não existe, né, esse último autor que você citou, que não existe a justiça fora da essência de Cristo, né? Não existe se não houver reconciliação. Então, também, por conta das pessoas que de repente querem se mostrar também religiosas, nossa, final de ano chove, negócio de doação, né? Então vamos doar e vamos ofertar. Não estou dizendo da igreja evangélica, mas de igrejas e outras religiões, né? Então vamos doar, vamos ofertar e tal, como se fosse, eu estou redimindo os meus pecados aí, né? É uma limpeza, isso, uma autojustiça, né? Então, assim, ajudar a gente a se livrar dessas coisas, dessa autojustiça, de que, eu estou ofertando, então, olha só, se eu ofertei sem falar, sem oferecer a maior justiça, aquilo mais essencial que eu tenho, que é Jesus, e aí? Ficamos como? Então, ajudar a gente nesse sentido, por favor. Nossa, é uma pergunta bastante pertinente e assim, é um grande desafio. Eu tenho trabalhado isso com os voluntários aqui. Então, primeira pessoa que eu penso de justiça, que eu gosto muito, que escreveu o livro mais justo, a lei mais justa foi o Espírito Santo através de Moisés. Foi Moisés. Ele escreve algo que é totalmente inovador para a época. Moisés é um bom exemplo. Por quê? Porque Moisés, Deus já tinha colocado dentro dele essa visão de justiça. Moisés já queria andar em justiça, quando ainda era muito novo. E ele via as injustiças. Ele reconhecia que havia injustiça. O que Moisés fez? Moisés pratica um ato que aparentemente podia ser justo, de impedir que alguém maltratasse outro, e mata um egípcio. Moisés comete a injustiça que ele estava tentando combater. Por quê? Porque ele não dependeu de Deus para praticar essa justiça. E aí Deus leva Moisés com esse senso de justiça extremo que Moisés tinha, e ele tinha, para um deserto. Anos de tratamento, para que Moisés entenda uma coisa, que quem faz a justiça de verdade, e com a justiça praticada de verdade, vem do trono de Deus. Ela não é praticada por mãos humanas. É isso que Tiago diz. Tiago 1:20 diz, porque a ira do homem, a ira humana, não produz a justiça de Deus.
A ira do homem não produz justiça de Deus. Então, eu sair quebrando tudo na rua, está produzindo justiça de Deus? Não. Tá certo? Tá certo o tema? Talvez esteja. Talvez seja algo a se lutar por. Mas não desse jeito. Mas Moisés, ele lá em Êxodo 2, ele faz isso, ele quer libertar o povo da escravidão. Mas o que ele faz? Ele mata um egípcio e não liberta ninguém. É uma libertação momentânea, passageira. Depois, ele quer ser o árbitro, o juiz de uma causa, porque dois estavam brigando entre eles. E é mal sucedido. Inclusive, ele é acusado. E aí ele foge. E aí Moisés foge. Ele chega no lugar, ele tenta defender 7 mulheres, porque os pastores estavam lá e começaram a xingar elas. Ele vai para cima dos caras, sai na mão com os caras e os caras fogem. Esse era Moisés, meu. É Moisés na carne. É Moisés irado. Praticando justiça verdadeira. Ele queria, tudo é legítimo. Não tinha nada ilegítimo que Moisés queria fazer. Mas essa é a sequência da vida de Moisés. Você vai ler no capítulo 2 de Êxodo. E aí o que acontece com Moisés? Tem um encontro com o Senhor. Vive no deserto. Aprende a ser submetido a Deus. Aí tudo acontece na vida de Moisés diferente. Lá em Êxodo 12. Pessoa da escravidão. Liberta centenas de milhares. Por quê? Alinhado ao que Deus queria. Ele não foi só juiz árbitro de uma situação que não tinha reconhecimento. Ele foi reconhecido sobre todo Israel. Não só como juiz sobre todo Israel, mas ele treinou pessoas para serem juízes. Outra coisa. E aí tem a ver com o livro que Moisés escreve. Ele escreve a lei mais justa da terra. Ele não defendeu só 7 mulheres, ele defendeu todas as mulheres, todos os órfãos, todas as viúvas, todos os estrangeiros, numa nação. Então, alinhado a Deus, isso é uma coisa. E Moisés é outro exemplo de limite. Deus fala para Moisés, bate na rocha que vai sair água. Primeiro episódio, Moisés vai e bate na rocha. Deus, na segunda oportunidade com Moisés, queria fazer um milagre ainda maior. Qual que era o milagre maior? Na segunda oportunidade da rocha. Moisés, fala com a rocha. O que Moisés faz? Bate na rocha. O que dá para a gente entender aqui, baseado na vida de Moisés, sobre limites? Deus quer fazer um milagre maior com pessoas, muitas vezes. E nós, na nossa ânsia, na nossa ira, na nossa revolta, assim, eu vou sair distribuindo para todo mundo, ou para aparecer com os outros, porque eu não tenho tempo para esperar o processo de Deus na vida dos outros. Eu pego e já dou a água, já dou a comida, já dou a cesta básica e desapareço depois e não escuto mais a pessoa bater na minha porta. E ainda quero glória a Deus por isso. Deus não é o mesmo processo todos os tempos. Talvez você vai dar água, mas na segunda vez não é para dar água. É para você ouvir Deus e falar assim, meu amigo, isso aqui eu não vou te dar água. Eu vou te ajudar até uma mina de água. Eu vou te ajudar a você conseguir isso aqui. E é Deus quem está fazendo, não sou eu. Ele que pede para fazer isso. Então, eu não vou fazer... A mesma metodologia não pode ser aplicada a pessoas diferentes, inclusive. Então, é isso. É estar sensível ao que Deus está falando. É se reunir com a igreja e orar sobre situações do dia a dia. E falar assim, fala. Isso que você falou é muito legal, porque... Às vezes, a gente quer que a pessoa pare de encher a paciência logo, que é a coisa de Moisés. Os caras estavam lá enchendo a paciência, falando um monte de coisa, aí Moisés perdeu a paciência, era para ele falar, ele bateu, ele queria, vai, toma essa porcaria logo. Então, e isso é muito interessante, porque aqui em casa tem um cara que vem praticamente todo dia, e ele vem conversar comigo, e ele é dependente químico. E ele anda na rua e tal, e tem hora que a gente perde a paciência, né? E aqui a gente, às vezes, fala, como é que a gente vai ajudar essa pessoa, né? Então, é um negócio complicado, porque a gente fica nessa luta, né? De resolver logo, eu vou lá e dar dinheiro pro cara, o cara que vai embora e se mate mesmo usando droga. Aí você fala, poxa, peraí, não é isso aí que Deus quer, né? Então, eu acho que é muito legal esse exemplo que você está dando de Moisés, porque... Deus foi trabalhando mesmo no caráter dele, na paciência, e muitas vezes ele foi aprendendo que o negócio não é como ele quer que seja, né? Eu acho que esse exemplo de Moisés é muito legal, Tiago, muito legal mesmo. É isso aí. Assim, mas, gente,
Estou falando, o exemplo de Moisés. Nossa, Moisés é o cara já, né, meu? Imagina nós, imagina a gente. Então, assim, é algo que não é sobre uma pessoa, entendeu? É outra coisa que a gente precisa entender. O ministério na igreja não é para ser uma pessoa. Inclusive, trabalhar isso quanto ministério, eu não sou o cara que sou Moisés aqui da igreja. Eu não vou sair distribuindo, eu fico controlando as coisas. Não é isso. A gente, inclusive, tenta trabalhar pelas células que a gente tem aqui. Então, eu sou a pessoa que conversa com os líderes, que capacita, que tenta mostrar para eles que isso é um trabalho da igreja, que todos podem se envolver. Eu não consigo adotar 3 famílias para cuidar, mas eu consigo uma. E a igreja consegue 100, 500, se cada um fizer o seu trabalho. E aí eu acho que eu já posso avançar um pouco, mas que tem muito a ver com o trabalho do que é a justiça de Deus. Não é só assistência social. Não é uma assistência que é urgente. A assistência é algo que tem que ser uma cesta básica, um pagamento de conta de luz. Pode acontecer. Isso é uma assistência, é algo rápido e urgente. Mas a gente não pode andar só nisso. E é isso que me incomodava, inclusive, no poder público, que não tem planejamento. O que nós precisamos fazer quanto igreja? Nós precisamos ter uma visão de desenvolvimento e de reforma. O que isso quer dizer? Que nós temos que ajudar, sim, as necessidades urgentes e imediatas, mas nós temos que estar sempre com o pensamento do desenvolvimento das pessoas. O que isso quer dizer? A pessoa não tem emprego, está precisando de cesta básica. Eu dou cesta básica. Beleza, estamos juntos. Beleza, cesta básica. Mas eu não posso negligenciar que ela está sem emprego. E se a gente não olhar para as pessoas e ver que elas são mais... Que é o bom samaritano, entendeu? É o bom samaritano. É o bom samaritano. Jesus é o bom samaritano, na prática. Ele pega a pessoa que está caída, e todos nós passamos por isso. Está com feridas, ele vai até a hospedaria, ele paga a hospedagem e diz mais. Se tiver qualquer outra dívida, eu volto para pegar e pagar. Nós temos que usar o exemplo de Jesus, cara. Eu tenho que me envolver na vida das pessoas. Por isso que a Clarissa falou, assim, pegar e dar cesta básica e fui embora. Acabou. Não, por isso que eu falei para o pessoal aqui no bairro, na cidade, a gente não ia distribuir em todos os bairros. A gente se focou em 3. Porque eu conheço o nome das pessoas agora. A gente conhece o nome das pessoas. Eu não vou só entregar cesta. Eu sei quanto que ela veste, eu sei o calço, o tênis que ela usa, eu sei o que ela precisa na casa, precisa de geladeira, de beliche. Por quê? Porque é muito mais do que entregar algo e desaparecer da vida da pessoa. Jesus, quando ele faz o chamado, o comissionamento, não é... Ele fala assim, eu faço justiça. Ele fala, faço discípulos. E é o chamado para todo mundo, cara. Não é só para quem quer se colocar na rua e levar uma bandeira de paz e justiça para as pessoas, entendeu? É para todos nós. É muito legal isso que você falou. Às vezes a gente pode ouvir isso e ficar com uma certa apreensão, porque eu não vou dar conta de tudo, né? Eu não consigo ver as necessidades de todo mundo e fazer o planejamento, levantar recursos, distribuir recursos e acompanhar o adulto, a criança, a mulher, o idoso, né? Não é possível, né? Temos que ser como Jesus, mas eu não sou Jesus, eu não tenho toda essa capacidade. Eu acho interessante o que você falou antes, a gente tem que pensar isso como igreja, não é porque tem pessoas na igreja que têm mais habilidades para uma área e tem pessoas que têm mais habilidades para outra área. Talvez, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, talvez a igreja fique, sei lá, meio emperrada nesse processo, porque cada um foca naquilo que é seu, na sua área, naquilo que sabe fazer bem, e talvez acha que as outras coisas que ela não sabe fazer não são importantes ou são menos importantes, e não há essa junção, né? A engrenagem não roda porque está todo mundo rodando sozinho. Como é que você vê que a gente pode mobilizar a igreja de uma forma mais integral, assim, que cada pessoa entenda não o que ela tem que fazer tudo, mas qual que é o papel dela dentro desse todo? Tá, ótimo. E quando eu falo igreja, eu quero extrapolar a igreja local. Não, tenho certeza que o reino de Deus, o mosaico que a gente vê lá em Efésios,
da multiforme sabedoria de Deus, Efésios 3:10, é expresso por igrejas que são diferentes, em sentido, mas somos o corpo de Cristo. E cada um tem sua habilidade. Por isso que nós aqui estamos focando na juventude, porque está no nosso DNA da igreja juventude. Por isso que eu estou na Fundação Casa Mais Forte. Porque a Jesuscope fala e tem a linguagem do jovem. Mas a nossa linguagem não é de idoso. Eu não vou tirar os idosos da igreja. Eu não vou tirar. Mas Igreja Bragança Paulista tem potencial para cuidar dos idosos. A Jesuscope tem? Talvez não. Agora a Igreja Bragança Paulista tem. Então, o que é nosso papel também? É unidade da igreja. Eu acho que a justiça não vai ser efetiva no reino de Deus se a gente não andar em unidade como igreja do Senhor. E assentar assim com outras igrejas. Eu não estou falando para a gente aceitar heresia no meio dos cristãos, não estou falando disso. Mas assentar com igrejas e iniciar algo. Então, assim, eu conversei com uma igreja que vai cuidar das pessoas em situação de rua. Chegou pessoa em situação de rua aqui, eu não vou abrigar aqui na igreja. Eu vou trazer para a nossa célula, tal, mas o trabalho é feito por outra igreja, não tem problema nenhum. Se quiser mudar de igreja, pode mudar, não tem problema. Agora, chegou um menino, saiu da Fundação Casa, está com conflito familiar na escola, quem que eles vão chamar? Eu já falei para eles, chama a gente está com preparo para isso. Então, nós estamos somando força. Então, assim, é muito difícil, mas o corpo de Cristo é capaz, dependente de Cristo, entendeu? Assim, então, eu realmente acho, e outra coisa, assim, para iniciar qualquer trabalho, uma coisa que é muito fácil de fazer, a gente não faz. Se eu falei que tem a ver com a cidade, e a gente, inclusive as cartas paulinas sempre foram escritas para cidades, porque ele vê a igreja como todos da cidade, né? O que a gente, em cidade, o que a gente pode fazer? Uma coisa simples. Servir a cidade. Como que eu posso servir a cidade? É chegar na secretária de assistência social do município, é chegar num vereador, chegar no presidente, no prefeito que vai assumir agora, aí, e falar assim, meu querido, a gente não veio aqui pedir nada para vocês. A gente veio aqui para servir a cidade. Qual que é o assunto que vocês têm mais dificuldade de cuidar aqui na cidade? Nós queremos, como igreja, dar resposta para isso. Nós queremos... é drogadição. Tá bom. Nós vamos... E Deus, se Deus está nisso, eu sei que está, Ele vai capacitar a igreja para cuidar. Então, a gente vai dar resposta, a gente vai fazer. Os meninos lá na escola que brigam, ou que vão para a Fundação Casa. Então, tá. Eu perguntei, o que é na Fundação Casa de pior problema? É reincidência. É o menino que vai e volta. Então, nós vamos fazer um trabalho, um projeto para o menino não voltar. Só. Eu não vou fazer mais nada. É só isso. Vai ser esse o nosso foco. E eu sei que é possível. E não vou ficar desesperado com as outras coisas. Deus vai cuidar. Isso que você está falando, Tiagão, eu acho que esse negócio é muito legal, porque o que a Darla levantou é uma questão fundamental da gente perceber também a dinâmica dentro do microcosmo e depois de um cosmo maior. Em que sentido? Você trabalhou a questão do macrocosmo, né? A gente pode trabalhar com redes de igrejas, cada uma trabalhando e ajudando uma outra. É impossível toda a igreja abarcar os problemas. É por isso que a igreja tem que ter essa visão macro. Agora, dentro do micro, e aí pensando em igreja local, eu acredito que é a mesma ideia, é o mesmo padrão. Nem todo mundo da igreja local tem mais sensibilidade para essa área, mas todo mundo está na mesma causa, né? Eu falo como pastor, por exemplo. Eu tenho as minhas limitações, eu preciso mais apoiar e caminhar junto com as pessoas que estão trabalhando nisso e dedicar naquilo que é o meu foco, a minha área. Então, eu creio que você está fazendo isso mesmo na igreja. A igreja está percebendo os seus dons, as suas atividades. Nesse sentido, eu acho também que a igreja faz parte de um projeto, mas não necessariamente todo mundo está naquele projeto, porque tem outras pessoas na igreja com outros dons, com outras habilidades. Eu creio que essa é a igreja local, essa é a igreja na cidade. Você vê também isso dentro do seu ministério aí, por exemplo. Você disse que trabalha com a área social. Mas não é todo mundo da igreja que está na área social. Tem umas outras pessoas que fazem parte
compraram essa ideia, mas elas estão trabalhando com outra área também, sei lá, ensino, formação de criança, sei lá. É isso aí, é nessa pegada mesmo. Uma coisa que a gente tem que entender, que é uma diferença importante também, acho que funciona bem para trabalhar dentro da igreja, é que existe o que a gente chama da igreja como instituição. Então, eu tenho uma responsabilidade institucional como líder da família de Zoscope, aqui da Justiça Social, que eu tenho respostas para dar a respeito de alguns assuntos e eu lidero voluntários para isso. E a gente vai uma missão para responder à necessidade da cidade. Não são todos que vão se envolver. Agora, eu acredito que no chamado de todos, que é uma igreja orgânica, que ela está funcionando aí, quando a gente está falando aqui, a igreja está lá. Os membros da sua igreja estão lá. Eles são a igreja de Cristo, eles estão lá no trabalho, e o pessoal está andando por aí. Todos os dias eles têm que andar com atos de justiça. O que são atos de justiça? É pregação do evangelho, é usar os dons que eles têm, tudo para o objetivo maior, que é a reconciliação com Deus e com os homens. É pregação do evangelho, é fazer discípulos. Então, todos têm vamos dizer assim, a obrigação não, mas assim, essa responsabilidade com relação às pessoas ao seu redor. Não vai ser um projeto imenso que vai, mas talvez seja, cara, e a justiça por exemplo, ouvir uma pessoa que está tentando suicídio, porque ela vai tirar a própria vida. E eu sei que o destino de Deus para todas as pessoas é que elas tenham vida plena. E eu vou andar com justiça quando eu escutar e ter paciência de ouvir alguém que é repetitivo, que sempre está em depressão e tudo mais. E ela está no meu trabalho, eu não vou chegar no trabalho das pessoas, eu não vou fazer justiça lá para ela. Mas a pessoa que está no trabalho, ela pode fazer. Então não vai ser um projeto, entendeu, Davi? Não vai ser um projeto que vai ser duas coisas diferentes. Vai ter um projeto rolando, que vai ter gente envolvida, voluntário, o cara vai usar horas do dia, mas talvez todos os dias nós temos situações que nós podemos agir com uma justiça de Jesus. E como que eu posso ser uma resposta a essa geração? Como que nós podemos ser uma resposta a essa geração individualista? Cada vez mais. Amar as pessoas no ambiente de trabalho, por exemplo. Dar um ouvido, dar um abraço, dar uma cesta, pagar o transporte público de alguém hoje. Envolve sempre dinheiro. Envolve disposição, né? Enfim. De repente, só uma observação nesse sentido, que o Davi falou do macro e do micro, né? E aí você citou esses exemplos que são importantes, necessários, né? E tudo mais, mas para que a gente, aí também fica, né, para o pessoal que vai assistir, né? Está assistindo, mas tomar cuidado nesse disfarce do micro. Então, assim, olha, no meu trabalho eu faço a minha parte e tudo mais. Então, assim, eu me disfarço de micro para nunca auxiliar no macro, né? Então, para que a gente realmente tenha esse cuidado de sondar o nosso coração, de ter essa dependência, né, de que você citou lá no começo, esse cuidado aí, de não ficar se escondendo realmente no micro. Olha, no meu trabalho eu ajudo um aqui, aí perto da minha casa tem outro ali, mas aí eu nunca me envolvo com o macro, eu nunca me envolvo com a unidade da igreja. Eu fico só no meu micro ali, só no meu mundinho, dizendo o que eu estou fazendo. Nunca é igreja, na verdade. Né? Nunca é igreja. Mas, na verdade, pessoas... Olha, se você está ouvindo aí, eu não estou te julgando, tá? Então, eu vou falar para você. Se você pensa assim, que você pode fazer muito pouco pelas pessoas e é suficiente, é que você não entendeu o evangelho. Porque Jesus sempre se envolveu. Ele se envolve. E eu não estou falando assim para ser ativista. Mas dar a resposta, fazer a pergunta certa, estar preparado para ouvir as pessoas, ter compaixão das multidões. Ele teve compaixão, ele não conseguiu salvar as multidões. Ele poderia ter feito isso, mas ele não fez. Mas ele teve compaixão das multidões. É ter compaixão. E Deus, quando você tem compaixão, se submete, fala assim, Deus, eu vejo aqui no meu bairro, está tudo errado. Eu estou vendo criança sendo abusada, está tudo errado.
Deus, o que eu posso fazer? Sendo um, ou sendo igreja, sendo 10, sendo 30, o que eu posso fazer? Qual que é o problema que eu posso resolver como igreja? O que eu posso fazer? E eu sei, Deus vai conectar pessoas, sabe? E tá sensível. Acho que é sensibilidade do espírito mesmo. Não é por acaso que o primeiro diácono a ser escolhido, os primeiros diáconos a ser escolhidos foi Estevão. Em vez da história de Estevão, durou pouco a história de Estevão. Mas olha o que ele fala, olha o testemunho que ele dá em Atos. Ele foi o diácono escolhido. Ele não foi escolhido porque ele não sabia falar em público, que é o que acontece com muitos diáconos. Ele não foi escolhido porque ele não sabia, ele não entendia muito bem a palavra de Deus. Ele foi escolhido porque ele era sensível à necessidade das pessoas, cara. E é o cara que talvez a gente veja na história de Atos que foi mais cheio do Espírito Santo. Quando ele fala da Bíblia inteira em minutos para as pessoas. Esse era o primeiro diácono. Esse foi escolhido para cuidar das viúvas. Tiago, fazer uma última pergunta. Faz. O tempo já está acabando. Sua filha é a Emília. A minha esposa é a Emília. É Emília. Eu sou filha? Elis. Como é que você está treinando a Elis a seguir esse caminho? Olha só, hein? Isso aí você me pegou, hein? Minha filha tem 2 anos, né? Minha filha tem 2 anos, então... cara, a verdade é assim, o que nós temos feito com ela é culto doméstico, o que nós temos ensinado, e não é por um acaso, foi boa a sua pergunta, porque a Bíblia que ela tem é infantil, e o que ela mais gosta, onde ela sempre abre, que ela gosta da história, é uma história que tem uma criança caída, na verdade, que é a ideia do bom samaritano, e ela fala Dodói. Tá, Dodói. E a gente sempre acaba, essa história sempre volta, do bom samaritano sempre volta para ela. E ela abre a Bíblia e ela gosta da história do Dodói. E que estava Dodói, então a gente tem falado do Evangelho. Eu sei que nós precisamos, na verdade, assim, mostrar como nós vamos viver. A viver a justiça de Deus no dia a dia, mesmo, e tentando combater essa adoração ao dinheiro, dentro de casa, por exemplo, submetendo a Deus em todas as coisas, sair de casa falando que nós vamos estar atentos às pessoas ao nosso redor. A gente faz, não sempre, eu e Emília, mas a gente tem tentado ter essa sensibilidade, e a Elis vai ver isso. Acho que no exemplo, ela vem do pai saindo para entregar cesta básica num bairro vulnerável, essas coisas. Então, assim, o treinamento da minha filha é ela ver a prática, que não é um discurso vazio do pai, da mãe, mas que a gente realmente se importa com as pessoas. Não é sempre que acontece, não. Inclusive, minha esposa tem mais sensível do que eu. Então, já passei por gente na rua de carro, minha esposa falou para parar, eu não parei. E era Deus, com certeza, estava falando que era para eu parar, e eu não parei. Eu fui para casa, cheguei na porta de casa, a Miriam falou, você tinha que ter parado. Eu falo, é verdade, tinha que ter parado e não parei. Vamos voltar lá. Eu falo, mas ele precisa dormir. Você não quer voltar lá? Você não falou pro pessoal que... Eu falo, não, verdade, vou voltar. E aí torcendo para a pessoa não estar mais lá. Esse sou eu na carne, esse sou eu, o Tiago, que ainda não é Jesus ainda, não anda como Cristo, entendeu? Mas teve outras vezes que eu parei, teve outras vezes que eu conversei, teve outras vezes que eu me importei. Assim, então não é para desistir, sabe? E pedir perdão, entendeu? Minha filha vai ver, eu espero que ela veja. Que ela veja que não tem perfeição, mas que nós estamos buscando ser como Jesus, entendeu? Então dou um exemplo aí também, né, que fica parecendo o cara que fala um monte de coisa que ele vive assim o tempo todo. Não é, não. Eu tenho minhas falhas e muitas vezes eu não quero ver o celular da igreja de manhã, que eu sei que vai ter talvez muitas mensagens pedindo ajuda de alguma coisa. E eu me canso. Mas eu entrego para Cristo de novo e o fardo não é meu. Né? Então, é isso aí que acontece. Eu espero que minha filha veja isso e não se afaste, mas se aproxime. Poder levar ela, já levei ela na praça também já.
E se depender dela, acho que ela abraça as pessoas da rua, viu? É que eu não, a pandemia não está deixando assim muito, mas ela seria daquelas que abraça qualquer pessoa sem distinção. Eu já vi ela tem esse potencial aí, viu? Então, vou aprender com ela também, eu acho. Legal. Tiago, foi muito bom. Como você falou, se a gente tivesse 3 horas, a gente podia ficar conversando 3 horas. Eu falaria, né? viu? Na boa. Mas eu gostei muito, foi muito bom para mim. Acredito que todo mundo que estiver assistindo, a igreja, outras pessoas, vai desafiar, vai encaminhar, talvez. Às vezes a gente tem as ideias, mas não sabe muito bem para onde ir, para onde começar. E eu acho que foi bastante instrutivo nesse ponto. Muito obrigada. Se eu pudesse deixar uma recomendação para a igreja final a respeito da justiça, não é partir para o ativismo e nem partir para estar imóvel e inoperante. A oração, porque é o exemplo que Jesus dá, que a gente deve perseverar na oração. E ele está falando de justiça no capítulo 18 de Lucas. Porque ele fala que ele vai voltar um dia e ele vai encontrar pessoas na terra clamando por justiça. Ele vai encontrar pessoas com fé de que ele pode trazer a justiça definitiva. Não é para a gente desanimar, entendeu? Porque desanima muitas vezes quando se olha as injustiças. Mas a gente vai continuar persistindo e prosseguindo em oração e clamando para que Jesus se levante, cumpra, faça a justiça como só Ele pode fazer. Mas isso não me torna inoperante. Isso me torna motivado de que as pessoas estão experimentando algo que um dia elas vão poder experimentar totalmente. Eu sou essa pessoa que faz elas experimentarem o cheiro de Cristo, reino, perfume, de como vai funcionar um reino que vai ser estabelecido de maneira definitiva. Eu sou só, assim, é uma provinha das sorveterias chiques que vocês vão. Eu não vou, mas o Davi vai. A sorveteria que você faz a provinha, você experimenta 10, você só pode comprar uma bola, é essa daí. Deus quer que as pessoas experimentem. Mas ele vai chegar e vai distribuir sorvete para todo mundo depois, para essa analogia do calor aí, de graça. Ele vai fazer isso, ele vai ser justo com todo mundo. E quem não andou na justiça dele, inclusive, vai ter um lugar definido. Mas ele quer que nós sejamos as pessoas que levam o garfinho desse sorvete bom, que as pessoas sejam saciadas, ou sejam, pelo menos em algum momento, elas tenham refrigério. Entendeu? A gente é essas pessoas que permitem, que são a intersecção do reino de Deus aqui na Terra, entendeu? Então, só deixando esse... Então, Lucas 18, do 1 a 8, é um bom texto para ser lido e tem que passar pela oração. Tudo tem que passar pela oração, porque se a justiça está em Cristo, a gente tem que falar com Deus, a gente tem que falar com o Espírito, tem que falar com Jesus sobre isso. Ele que está vendo a justiça, ele que está fazendo as coisas, e nós só vamos se juntar ao que ele está fazendo. Tá bom? Então, é isso aí para terminar. Muito bom, Obrigado. muito obrigada. A gente que agradece, Tiago. Então, eu vou pedir para a Clarissa fazer uma oração pela gente para encerrar, e depois o Davi vai dar os avisos finais dele. Senhor Deus, Pai querido, obrigada por esse tempo, obrigada, Senhor, pela vida do Tiago. Que o Senhor o capacite cada dia mais nesse ministério, o abençoe, o conduza, Senhor, em todo o tempo, e que ele possa realmente ser esse refrigério na vida de tantas pessoas. Deus, ajuda-nos, Senhor, como Igreja Moriá, a libertar, Senhor, do nosso orgulho, Senhor, do nosso egoísmo, e nos capacita a aplicar, Senhor, a sua justiça. Senhor, que nós não estejamos parados, inanimados, mas que sejamos realmente suas mãos, sejamos instrumentos teus aqui na terra para aliviar, Senhor, aqueles que sofrem e praticar realmente a sua justiça, a justiça do seu reino, Deus. Em nome do teu Filho amado que pedimos e oramos. Amém. Amém. Muito obrigado, Tiago. Deus te abençoe aí no seu ministério. Foi bênção demais. Obrigado, Clarissa, Daila. Obrigado você, querido, que ficou com a gente esse tempo aqui. Compartilhe esse nosso vídeo para chegar em outras pessoas, para a gente também abençoar outros, tá bom? Hoje à noite nós estaremos de volta aqui na igreja. 19 horas eu espero você para o nosso culto. Vamos continuar estudando a nossa série de mensagens em Filipenses. Bom domingo, Deus abençoe e até uma próxima.